Está começando mais um episódio Do meu, do seu, do nosso programa favorito. Era uma vez na América. Moá. Natália. E o episódio de hoje é inglês. Uhum. English. Basicamente, a gente tinha essa dúvida, e a gente vê que é uma dúvida recorrente, qual é o nível de inglês adequado para estar aqui e como faz para estudar. Pois é. Muita gente não sabe, vem nos perguntar se eles precisam ser fluentes, se precisam ser muito bons no inglês para vir para cá. E a resposta é não. Você vai melhorar sua fluência com o tempo, mas você precisa ter noções básicas e você precisa saber se comunicar bem aqui. Fluente mas não precisa ser perfeito. Bora lá, o que a gente quer dizer? Número 1. Você irá fazer algumas provas de trocentas questões, 300 questões quase, 100% em inglês. Logo, você precisa estar com o vocabulário adequado para fazer essas provas. Isso. Número 1, a partir então, você vai, durante o tempo que você está estudando, a gente recomenda que o estudo seja 100% em inglês, afinal, você vai preparando sua mente, você vai preparando o seu vocabulário para fazer a prova, e você acaba aprendendo bastante nesse meio tempo. Quando a gente fez nossas provas, ainda existia o CHAP2CS, que era uma OSCE da vida. Era uma prova prática, com paciente, com ator e um médico te avaliando. E aí você tinha mais medo de como seu inglês ia ser interpretado, você tinha um pouco mais de cuidado de como você falar, e pesava um pouco mais pra gente de ter mais medo de como tá a fluência, de como tá a pronúncia. Afinal, você tem que garantir que a pessoa que está te avaliando vai entender o que você está dizendo para não ter problema, pois um dos 3 critérios que ele avalia é inglês falado. Exato. E tem uma coisa que ajuda muito também quando você está se preparando para tudo, né, para aplicação, que são os observerships. Quando você vem para cá fazer seus estágios, você tem que falar inglês o tempo todo, você tá no meio médico, tá treinando o que você tem que falar, o que não tem que falar. Então ajuda bastante. Eu acredito que todo o processo vai te fazendo evoluir no inglês e te fazendo evoluir também no conteúdo médico, mas pelo menos para mim me ajudou bastante. Eu não comecei com inglês muito bom. Meu inglês tinha bastante falha, eu até contratei uma professora na época que me ajudou bastante, mas com o decorrer dos estudos, com os observers e com tudo acontecendo, meu inglês melhorou muito. Então, se seu inglês não é perfeito, se seu inglês, você não considera seu inglês como sendo bom, começa a treinar, começa a fazer Duolingo, qualquer coisa que vai te ajudando, começa a praticar e, sobretudo, estuda tudo em inglês que vai te ajudar. Você vai ver que no final, seu nível vai ser completamente diferente do início. E pronto. Essa é só para preparação para estar aqui. Tipo, são as provas. Porém, fez as provas, deu match, você está trabalhando aqui, você não precisa se preocupar tanto assim com o inglês, por incrível que pareça. Você ainda precisa ter um vocabulário adequado para conseguir se comunicar, porém a pronúncia não é tão bem exigida assim. Você precisa, na verdade, nem pronúncia sim, mas talvez o accent, o sotaque. Todo mundo aqui tem sotaque. Então, não se preocupe se você tem um sotaque, se você percebe que você não soa como um americano. Eu tinha muito essa preocupação no início. E aí depois você vai vendo que todo mundo tem, nem que seja um pouquinho de sotaque, até porque aqui tem muito imigrante, então todo mundo vai ter uma diferençazinha na forma de pronunciar determinadas palavras. E aí no final você vai vendo que vai dando certo. Se você é compreendido, tá certo. Não se preocupa com o resto. O importante é que a comunicação exista. E se você não conseguir entender alguém, não se preocupa, pergunta. Pergunta, repete para repetir 1 ou 2 vezes. É mais importante que você tenha entendido do que deixar de fazer algo pelo paciente por falta de comunicação. E como já foi mencionado, tem muito sotaque diferente, então tá todo mundo acostumado a pedir para alguém para repetir, e principalmente agora que tá todo mundo usando máscara o tempo todo, daí a comunicação já fica um pouco mais difícil. A gente usa muito telefone aqui e às vezes a aula em telefone não tá das melhores, então pedir para repetir não tem nada demais. Mas é isso, tipo, a pressão sobre o inglês, uma vez que você chega, não é tão grande, tem seu tempo, e com o tempo você vai melhorando, você vai falar inglês todo dia e vai aperfeiçoando e tal. Nunca vai ser 100% perfeito, principalmente se você tem uma casa
na qual você fala outra língua, no meu caso, português. E aí eu tô no hospital, eu falo inglês, chego em casa, eu falo português. Então, sempre vou ter o meu sotaquezinho brasileiro comigo pelo resto da vida, Pois é. que eu tô sempre forçando. E agora que eu comecei a residência, né, eu tive um pouco de dificuldade na hora de discutir casos com o atende, né, com o médico lá que tá no serviço. Porque de vez em quando eu tinha que falar diagnóstico, falar algum achado físico do exame, coisas assim, que em português seria muito fácil de escrever. E aí quando eu pensei em inglês, eu fiquei naquela dúvida, como é que eu vou pronunciar essa palavra? E às vezes eu pronunciei errado, eu continuo às vezes pronunciando errado, mas alguém me corrige e da próxima vez dá tudo certo. Então é comum que você erre, você vai errar, e aí alguém vai te corrigir e você vai consertando nas próximas vezes. Então é completamente normal. É isso. E falando rapidamente sobre preparação do inglês, como estudar, a Natália já mencionou um pouquinho sobre a experiência dela. Eu já tenho inglês um pouquinho melhor quando comecei a me preparar, mas é isso, pegando a Natália como exemplo, mesmo que seu inglês não seja um dos melhores quando você começa, porém, devido a você estar estudando durante muito tempo, 100% em inglês, por você ter que fazer os observers, você tem que fazer a prova, você tem que assistir aula em inglês, então o salto que ele dá, principalmente nesse início de preparação, é gigante e com o tempo você melhora. Então, acho que é isso. E no final, no caso da gente, como foi mencionado também, a gente também durante um tempo contratou uma professora para estar praticando, porque é uma coisa só, você está estudando e lendo é muito passivo, mas a gente precisava de alguém para estar lá se comunicando, mas a gente só fazia uma vez por semana. Para dar aquele pontapé inicial. Eu não tô sendo patrocinada, mas tem um site também que é muito bom, que é English Central, que você assiste vídeos para treinar seu listening, né? E você fala também, tem um robô lá virtual que você conversa com ele, diz o que é que você entendeu do vídeo. Então eu adoro esse site. Alguém patrocina a gente. E é isso. O vídeo de hoje é só. Obrigado por perder mais 10 minutos de sua vida assistindo a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!